Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no último dia do terceiro Seminário Nacional de Trânsito, organizado pelo Núcleo Universitário Interdisciplinar de Trânsito, o NUITRAN, núcleo que faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem entre suas características a interdisciplinariedade. Ou seja, dentro da universidade temos professores atuantes, técnicos que trabalham em várias áreas diferentes, que pertinentes à temática do trânsito, mas também tem membros externos, que participam como convidados, que atuam nessa área, na discussão de políticas e atitudes melhores para que o nosso trânsito melhore para todos, como a Polícia Rodoviária Federal, DETRAN, EPTC, DAER. Também temos a participação de outros órgãos, como o SUS, como órgãos que fazem parte dessa política do trânsito, Comando Rodoviário da Brigada Militar e demais integrantes, como até a OAB, e abertos para quem estiver interessado participar deste nosso grupo que tende a crescer, já tem 4 anos, estamos no terceiro seminário e contamos com todos vocês. Terça-feira abrimos com a temática educação, ontem a temática legislação, esforço legal, e hoje vamos tratar da engenharia, outro fator bastante importante para discutirmos sobre o assunto. Vamos ouvir o palestrante, vai ser o nosso amigo, o engenheiro Bruno Mioto Rizon. Ele é analista pleno de mobilidade ativa da WRI Brasil, a World Research Institute. Ele trabalha nessa área de pesquisa e a palestra vai discutir a questão da fluidez do trânsito nesse momento de pandemia. Para debater, teremos depois a participação do engenheiro civil, diretor-geral do DAER, Luciano Faustino. Também irá participar a Simone Caberlon, técnica em trânsito, arquiteta e urbanista, trabalha na EPTC na área de projetos especiais imobiliário, e também a professora Helena Beatriz Betela Cibes, que é pesquisadora do Lastran, da URGS, da Escola de Engenharia da URGS, PhD em Engenharia de Tráfego. Pessoal, agradecemos a presença de todos que estavam nos outros dias, os que estão hoje. Quem não conseguir acesso no chat, o link está no site do DETRAN, no YouTube do DETRAN, certo? E nos acompanhem e nos prestigiem, e estamos felizes de estar nesse último dia, mas queremos partir para outros futuramente. Bruno, fica à vontade, a palavra é tua. A Morgana está nos bastidores, liberando o microfone, e você faça uso da palavra, o tempo que já combinamos, para que a gente possa discutir esse assunto pertinente a um trânsito melhor. Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer primeiramente o convite, né, da organização. Vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. Vocês conseguem ver? Está aparecendo a tela? No chat aqui. Tá, acho que está aparecendo. Bem, a ideia hoje é falar um pouco sobre, então, as respostas para a pandemia por meio do desenho urbano. Especificamente, eu vou abordar alguns outros aspectos também, mas a ideia maior é essa, a gente entender como ter algumas medidas fazendo atividades dentro do contexto da cidade, né, da nossa mobilidade, para a gente combater também a Covid, né? Então, não tá, agora foi. Bem, eu faço parte do WRI Brasil, né? Para quem não conhece, o WRI Brasil é um instituto de pesquisa que busca transformar grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas, o bem-estar humano. Essas aqui são as redes, para quem quer seguir elas também. Enfim, no site também tem bastante conteúdo, né? O WRI, a gente trabalha diretamente com diversas cidades no mundo. Aqui a gente tem um mapa também dos escritórios que a gente tem em diversos lugares. Então, por trabalhar com diversas cidades, tanto no Brasil quanto fora, e a gente ter esses escritórios espalhados, a gente acaba tendo uma troca de conhecimento bem interessante, a gente consegue abordar alguns aspectos e estratégias sendo aplicados em diversos lugares, né? Então, eu gosto sempre de começar fazendo um check-in, né? Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma viagem, alguma coisa, a gente vai lá fazer o check-in para a gente se situar
e saber o que está acontecendo, né? A gente falar quem a gente é, falar qual é o itinerário, né, dessa viagem, fazer um check-in aqui. Então, eu sou o Bruno Rizon, como o Alessandro já falou, faço parte da equipe de mobilidade ativa do WR Brasil, sou engenheiro civil formado pela URGS, também tenho uma especialização em gestão da inovação também pela URGS, e a minha experiência vem principalmente da área de segurança viária, da mobilidade ativa e das auditorias de segurança viária. O conteúdo que eu quero passar hoje, né, de forma mais macro, é como é que é o impacto dessa pandemia no contexto da nossa mobilidade, as estratégias para lidar com isso e quais são as respostas em ação que as cidades estão executando hoje. Depois a gente tem uma rodada de discussão aí com os debatedores, certo? Depois ainda tem, no final, né, tem uma apresentação do Padlet, se não me engano, do seminário inteiro. Então, começando pelo impacto da pandemia, entendendo o que está acontecendo da relação da Covid-19 e a mobilidade urbana, né? A primeira coisa que a gente fala é que teve uma mudança drástica na forma como as pessoas estão se locomovendo dentro da cidade, né? Esse gráfico aqui que eu trouxe, ele é um gráfico dos dados da Apple, que mostra por modo de transporte, né, a variação que teve de viagens, então de carro, a pé e transporte público. A gente vê que teve, num geral, teve uma queda muito grande de todos os modos de transporte e agora, gradualmente, eles vêm retomando, né? O que é importante aqui mostrar é que o número dos usuários do transporte público ainda segue muito abaixo do que antes da crise, certo? E ainda para evitar um perigoso aumento da taxa de viagens realizada por indivíduos motorizados, diversas cidades do mundo estão buscando soluções rápidas, investindo na qualificação da infraestrutura, principalmente dos pedestres e ciclistas, né? Já que essa alternativa para o transporte público está sendo mais difícil a retomada, as pessoas estão buscando outras formas de se locomover, principalmente a pé e por bicicleta, né? Então, por isso, a importância de lidar com esses usuários, de priorizar eles. Mas também está trazendo uma forma como as pessoas acabam utilizando as cidades, utilizando os espaços da cidade. Esse aqui é um gráfico a partir dos dados da Google, que mostra a variação dos padrões de viagem para parques nas cidades. Aqui cada linha são alguns países, eu acho que eu cortei a legenda dos países, mas enfim, mostra que está tendo uma grande variação na forma como as pessoas estão se deslocando, para onde elas estão se deslocando, não só no modo de transporte, mas para onde elas estão se deslocando, certo? Também mudou na forma como as pessoas utilizam o comércio. Para mim, eu acho que essa foi uma das imagens mais icônicas durante a pandemia, assim, né? Que para mim beira quase o absurdo que chegou a acontecer, de a necessidade das pessoas irem para o shopping de carro até. Então, a forma como as pessoas estão utilizando o comércio está mudando. Então, para evitar com que essa imagem não se torne rotineira, né? Então, a gente tem que buscar alternativas para evitar isso. Mas também toda a questão da utilização do comércio passa pela dificuldade que o comércio está passando de abrir suas portas, de receber a quantidade de pessoas que recebiam, né? Então, é importante cada vez mais a gente olhar para o espaço aberto das cidades, os espaços públicos, né? Aqui eu trouxe um estudo que mostra que as chances do contágio em ambiente fechado foi de 18 vezes maior do que um ambiente aberto, o que reforça essa necessidade de a gente voltar para o espaço aberto das nossas cidades, né? Então, aí, entrando um pouco na questão sobre a consequência que teve no trânsito dessa queda de viagens sendo realizada nas cidades, muitas cidades começaram a ter uma queda no número de acidentes, e o que aconteceu foi uma discrepância entre a queda no número de acidentes com feridos e com fatalidades, em que muitas cidades a queda das fatalidades não acompanhou a queda dos acidentes com feridos. E o porquê isso, né? Então, a gente tem que olhar que um dos fatores responsáveis pela ocorrência de acidentes é a exposição dos usuários. Então, a gente teve uma redução de exposição grande, dado que o fluxo de veículos, o fluxo de pessoas nas ruas baixou muito, né? Mas o que aconteceu que muitos dos acidentes fatais continuaram tendo quase a mesma proporção que tinham antes, mesmo com uma quantidade tão grande de veículos que saíram das ruas? Pode estar ligado às velocidades, muito provavelmente. Diversas cidades registraram um aumento na quantidade de multas por excesso de velocidades, que é o principal fator de risco num acidente de trânsito. Pedestres e ciclistas também acabaram tendo que realizar mais viagens pedestres e ciclistas, dado que
não tinham alternativa, muitas pessoas, a um veículo motorizado, e também aquela dificuldade da retomada do transporte público. Então, por onde é que essas pessoas vão estar se deslocando, certo? Onde é que está a infraestrutura cicloviária segura? Onde é que estão as calçadas, as travessias adequadas para essas pessoas que começaram a ter esse maior número de deslocamentos dessa forma? Motociclistas também, o número de viagens, tanto pelas questões de delivery de comida, mas também de logística, que mostram que aumentou muito durante esse período de pandemia, certo? Então, tem uma dinâmica diferente que está acontecendo nas cidades e que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Eu trouxe aqui uma notícia, uma nota do governo de São Paulo que falou que, ao cruzar os dados do Infociga, que é a base de dados deles de lá, com o índice do isolamento do sistema de monitoramento do Estado, verificou-se que o aumento que os acidentes aumentam ou reduzem praticamente na mesma proporção, né? A questão é, a gente não pode só estar refém na interpretação dos acidentes de trânsito com uma única variável, né? Os acidentes de trânsito, eles acontecem por uma multiplicidade de fatores, né? Então, não é só a questão de fluxo que vai influenciar na ocorrência desses acidentes, né? Mas existe uma multiplicidade deles que a gente precisa olhar com isso com mais atenção, né? Aqui eu trouxe essa figurinha que ela mostra de uma forma lúdica, assim como se são diversos fatores que têm que ser transpostos, que têm que acontecer para a gente chegar num acidente de trânsito. Então, geralmente, tem essa multiplicidade de fatores para ter essa ocorrência do acidente de trânsito. Então, aqui fazendo uma analogia também sobre duas pandemias, né, que é a questão dos acidentes de trânsito e da Covid-19, e o que eu quero fazer aqui é deixar claro que eu não quero fazer uma comparação entre essas duas situações, mas é entender qual é a relação que tem entre elas, né? Os acidentes de trânsito matam por ano no mundo 1,35 milhões de pessoas, e a Covid já está chegando em 1 milhão de mortes antes menos de um ano, né? Então, são só para ter ideia da proporção do que são os acidentes de trânsito, né? E a ideia do combate à Covid que está sendo executado, a gente entende que é possível evitar a transmissão rápida desse vírus, então existem maneiras de se fazer isso. A gente sabe que os humanos vão ser suscetíveis ao vírus, são frágeis a determinados grupos mais vulneráveis ainda mais a esse vírus, né? Existe um compartilhamento de responsabilidade, não é só uma questão de definir se é o governo federal, se é o governo estadual, se é o municipal, se são as próprias pessoas da cidade, né, da população, mas existe um compartilhamento de responsabilidade, que todo mundo tem a sua parcela no combate à Covid, né? Da mesma forma que existem diversas abordagens proativas para combater o vírus e que a gente sabe que as pessoas cometem erros, por isso a gente acaba tendo as indicações do pessoal da saúde, né, são diversos níveis de proteção que se faz, diversas camadas de proteção para evitar isso. Isso, quando a gente olha para essa ideia da forma como se combate o vírus, é muito parecido, é quase similar com a questão da visão zero dos sistemas seguros, né? Os tópicos desse conceito, que é que os humanos cometem erros, os humanos são vulneráveis às lesões do trânsito, a responsabilidade deve ser compartilhada, não é só uma questão do erro do motorista ou do erro do pedestre, do ciclista, enfim, mas também da gestão pública, dos projetistas desse sistema viário, e também nenhuma morte ou lesão grave é aceitável, então é possível evitar isso, não se pode aceitar isso, e também buscar medidas proativas e não só reativas aos acidentes de trânsito, né? E, nesse sentido, uma das medidas que tem, principalmente nesse contexto de a responsabilidade ser compartilhada, de entender que os humanos cometem erros e ter uma abordagem proativa, que a gente tem medidas de redesenho que podem ser postas em práticas nas cidades para modificar a forma como as pessoas, a dinâmica do fluxo, a dinâmica como as pessoas se locomovem para diminuir as chances dos acidentes de trânsito. Então, aqui, um exemplo simples que foi feito em Fortaleza, de extensão de calçadas, a implementação das travessias de pedestre, reduzindo a distância de travessias, reduzindo a exposição, fazendo com que as conversões dos veículos sejam feitas de forma mais lenta, né, melhorando a visibilidade a intervisibilidade entre veículos e pedestres, enfim. Existem medidas que podem ser postas em prática. Eu gosto muito desse exemplo nos Estados Unidos, em Nova York, né, em que existia esse bulevar em que 186 pessoas faleceram nessa via desde 90,
e que 138 ainda eram pedestres, então era uma via super perigosa, e que a partir de determinadas medidas de redesenho dessa via, então começaram a ter alterações de tempo semafórico, extensões de meio-fio, diversas dessas medidas, a remoção de faixas, diminuição de velocidade, então lá pelo fim, e a gente vê como essas medidas de imediato começaram a diminuir até a gente chegar a 0 mortes, em que uma época se teve em um ano 24 pessoas mortas, então a gente chegou a 0 só com medidas de redesenho. Então, é possível que se evite os acidentes de trânsito a partir de diversas medidas de redesenho, né? Então, a partir de 2014, nenhum pedestre ou ciclista faleceu, e o Boulevard da Morte, como ele tinha esse nome característico, virou o tal do Boulevard da Vida, né? Já que nenhuma mais pessoa morria, e trouxe uma interação diferente para essa região. Então, as medidas de redesenho antes da pandemia, elas já eram importantes, já tinham uma grande necessidade de redistribuir o espaço nas cidades, de não só priorizar um modo de transporte, mas ter uma distribuição mais democrática desse espaço e adequar a cidade para as pessoas. Isso já era necessário antes. O que acontece agora é um senso de urgência, porque a gente precisa ainda mais espaço, dada as questões do distanciamento social. Então, ainda precisa um apoio direto ao comércio, né? Fazer um estímulo direto a eles, ajudar eles a ter restaurantes, lojas e bares poderem trabalhar com mais espaço, poderem ter condições de atrair mais as pessoas, e também uma questão de saúde mental, dada a quarentena, de as pessoas terem espaço ao ar livre para poder sair de casa um pouco e ter esse espaço seguro de conseguir manter o distanciamento também, né? Aqui, só como ilustrativo da importância de ter esse uso da cidade, dos ambientes abertos, de ter esse espaço necessário, a gente vê nesse gráfico aqui do risco de contágio dadas diferentes atividades. E a gente vê que as atividades ao ar livre, elas estão todas no risco baixo ou no risco moderado, né? Enquanto atividades que são em ambientes fechados, elas vão desde o risco moderado até o risco mais alto nessa escala que foi feita. Então, a gente reforça essa necessidade de ter a parte aberta da cidade, o espaço público disponível para as pessoas, né? Então, entrando em algumas estratégias, então olhando os desafios e as estratégias que se passa por isso, dada toda essa mudança comportamental que está acontecendo e por consequência na forma que as pessoas estão de viajar, a Covid-19 acabou trazendo grandes desafios para a cidade e seus gestores de como lidar com isso, né? O comércio e as pessoas estão correndo para se adaptar da melhor forma possível, o comércio para receber as pessoas para irem até o comércio, para trabalhar, para se deslocar, enfim. E o que a gente vê é que essas dinâmicas que acontecem no transporte das pessoas, no deslocamento, são a linha de frente na mitigação e propagação do vírus, certo? As pessoas precisam sair de casa, vão precisar trabalhar, e esse contato são a linha de frente a combater isso, né? Eu botei aqui, então, que as ruas se revelam sendo mais do que só para movimentar as pessoas. Eu botei revelam entre aspas, né? Porque é uma ideia de que a gente luta para ter uma mobilidade mais sustentável na pessoa, de a gente entender a importância dos espaços públicos, e agora, com a questão da quarentena, isso se revela ainda mais importante, das pessoas terem a rua para convivência, né? Para conseguir viver na cidade de uma forma mais humana e ter esse convívio com a cidade, não só para se deslocar de um lado para o outro. Então, entre os principais desafios que tem o acesso às necessidades diárias, então as compras, farmácias, enfim, o acesso ao transporte público, como se movimentar nesse transporte público, o espaço para mobilidade ativa, aqui eu botei só a fotinho dos ciclistas, mas aqui se inclui também o pedestre, o acesso aos espaços públicos. Muitos lugares acabaram tendo que fechar alguns espaços públicos, outros tiveram que abrir mais, mas o fundamento é que existe um limite de espaço público nas cidades hoje, existe uma quantidade X de praças, enfim, e que a gente sabe que há uma demanda maior para isso e que a gente pode usar mais espaços nas cidades para transformar em espaços públicos, e eu vou tentar mostrar isso um pouco mais para frente. Também a questão da priorização das áreas mais vulneráveis, em que tem menos condições, às vezes tem menos áreas verdes em algumas áreas da cidade, tem menos praças, enfim. Então, o que acontece dentro desses desafios, né? A infraestrutura existente não está adaptada à questão do distanciamento social, que a gente precisa dos 2 metros, a gente tem muitas calçadas estreitas,
faltam rotas cicloviárias importantes dentro das cidades ou conexões dentro da própria rede existente, tem uma grande restrição aos espaços públicos, a lotação do transporte público é um problema também, a necessidade diária de se locomover, as restrições aos comércios, então são vários desafios que acabam sendo impostos pela pandemia, né? Então, alguns objetivos que a gente tem que buscar através disso, né? Através dessas medidas que a gente pode fazer de redesenho na cidade. Tem que apoiar as medidas sanitárias impostas pelos órgãos de saúde, certo? Garantindo o distanciamento social, garantindo a questão do uso de máscara, do álcool gel, enfim. Suportar os usuários, dar suporte aos usuários mais vulneráveis, então, tanto para áreas da cidade quanto para os modos de transporte, que se incluem os pedestres e os ciclistas, criar mais alternativas de transporte, e criar mais alternativas de transporte não é necessário inventar medidas, que eu quero dizer, mas é qualificar as alternativas de transporte ao transporte individual motorizado. Alocar uma quantidade maior de espaços públicos e vias destinadas à mobilidade mais humana, a distribuição mais igualitária das vias, ajudar o comércio local e atuar agora e adaptar com o tempo, certo? Então, a partir de algumas estratégias, né? Esse aqui é um gráfico da publicação da NACTO, que eles têm uma publicação bem legal, que é essa Streets for Pandemic. Se procurarem, se eu não me engano, já tem até em português, eu acho, esse manual. Um sol bem aqui, né, no meu rosto. Mas que esse manual ele tem esse quadro que é bem legal, porque ele divide entre períodos de etapas de resposta na pandemia, até antes da vacina, ou numa etapa de reabertura, até a pós-vacina, né? Depois de que a gente tiver a vacina, como executar algumas medidas dadas diferentes tipos de vias, né? Então, desde a via mais local, a vias maiores e principais eixos da cidade, esses boulevards que são as vias que passam por lagos, rios, etc. Então, como executar algumas dessas medidas? Então, eu separei alguns principais tópicos, né? E dentro desses tópicos, muitos deles se conectam um com o outro, mas eles têm algumas medidas dentro dele que podem ser feitas, né? Então, pode ser feita uma alocação parcial da rua, então uma remoção do estacionamento, remoção de faixas de tráfego, extensões de calçada, fazer remoção de um sentido da via, fazer faixas de ônibus e ciclovias a partir de um espaço parcial dessa via, né? Ou até mesmo fazer a alocação total da rua para um espaço público. Então, fechar, né, onde se fala, às vezes fala fechar, às vezes fala abrir a rua para as pessoas, ou fechar para os veículos, mas transformar a partir do fechamento total de uma rua em uma rua de lazer, fazer uma rua destinada ao comércio, fazer uma rua para que tenha eventos nessa rua, garantindo um espaço maior, garantindo o distanciamento. Vias compartilhadas também, que vai priorização de mais espaço para os ciclistas e pedestres, mas é muito importante frisar aqui que para ter uma rua compartilhada tem que ter uma redução de velocidade entre 20 e 30 km por hora, fazer o ajuste de sinalizações, então aqui o que muitas cidades estão fazendo é a remoção das botoeiras, né, para as pessoas não ter que encostar com a mão, onde várias pessoas encostam, então remover a botoeira, mas removendo a botoeira é muito importante que o ciclo semafórico seja ajustado para que as pessoas não esperem muito tempo para realizar a travessia, né? Então, também a implementação de ciclovias bidirecionais em unidirecionais, onde existem ciclovias hoje bidirecionais, transformá-la em unidirecional para ser uma ciclovia com mais espaço e garantir o distanciamento social dentro da própria ciclovia, né? Também para ajudar na absorção do maior fluxo de ciclistas que as cidades estão tendo, e também pode ser feito também para aumentar a malha com pequenas redes, em determinadas, se nota que em determinados locais tem uma demanda maior, então fazer essas pequenas redes, ou até mesmo fazer suturas na rede existente, criar determinadas conexões importantes, né? Criar segregações físicas entre diferentes usuários, tendo uma demarcação clara, né, ajudando nisso. Intervenções táticas, que são intervenções de baixo custo, tem diversos tipos de materiais disponíveis para executar isso, materiais temporários, materiais baratos, e que ajudam a realizar esses projetos pilotos e testes na cidade, em que nesse contexto é muito importante, né? Porque fechar uma rua, fechar
remover um estacionamento, às vezes é muito difícil entender qual vai ser direito o impacto nessa região. Então, se pode fazer alguns projetos pilotos com esses materiais, através do urbanismo tático, né? Usando esses materiais temporários de baixo custo, se executa, se monitora, se vê como está, se ajusta e se decide se isso fica permanentemente ou não, né? Também envolver a comunidade, ajuda a apropriação da comunidade desses novos espaços públicos, desses novos locais, e também ajudar a incluir eles, se sentir esse senso de pertencimento, né? E também a comunidade pode até mesmo ajudar na manutenção de alguns desses espaços que se pode executar. Aqui também do manual da NACTO, eles fizeram esses desenhos ilustrativos bem legais de diversas formas de se executar isso, né? Então, uma extensão de calçada para melhorar a distância social, um conforto para os pedestres, vias mais lentas, priorizar o transporte público em algumas vias, até mesmo ruas destinadas a escolas, para o ciclista, para ter comércio nela, alguma feira, para melhorar os espaços dos restaurantes, dos bares, né? Tirando algum espaço para os veículos e dando esse espaço para os comércios botar suas mesas, botar seu poder vender, as pessoas consumir isso de uma forma segura. Questões de logística também, de embarque e desembarque, questões de sanitária, se precisar algum mais espaço, né, para atender as pessoas, ruas para diversão de crianças, diversão de todo mundo, também para ajudar na comunicação de discernimento de práticas, ajudando as pessoas a estarem mais atentas ao que está acontecendo, né? E diversos desses exemplos eu vou trazer, mostrando que as sociedades estão, de fato, executando isso com formas bem legais que estão fazendo esses diversos tipos de maneiras de combater. Então, onde executar? A maioria do que as cidades estão fazendo, tá? E até por ser uma questão de que são medidas que têm materiais mais temporários, materiais de mais baixo custos, acontecem muitas vezes de forma rápida, é bom que se execute isso em lugares em que se dá para ter um controle maior, né? Então, a maioria das vias expressas, rotas de transporte de carga, ou as vias arteriais com caráter mais industrial ou voltada para o fluxo, se indica mantê-las mais como elas estão hoje, de, no máximo, tentar priorizar o transporte público e criar uma ciclovia com uma segregação adequada, né? Para essas vias se acaba voltando a maioria das práticas que estão acontecendo nesse sentido, né? Mas para vias comerciais, vias arteriais comerciais, vias coletoras e locais, tem diversas outras medidas que podem ser executadas e que são onde a maioria das medidas de redesenho que as cidades estão executando são nesses locais. Então, em vias arteriais comerciais, redução de velocidade é muito importante. Extensão de calçada estão executando, a remoção do estacionamento, priorizar o transporte público e por bicicleta. Muitas vezes na via arterial não tem como executar algumas dessas medidas, então estão fazendo muitas medidas em vias próximas, né, vias transversais a essas comerciais, nas vias coletoras, daí acaba sendo. Também ajustar os tempos de travessia através da remoção das botoeiras, como eu mencionei antes, e dentro das vias coletoras e locais, também a redução de velocidades, algumas cidades estão até reduzindo para 10 km por hora em algumas regiões. A extensão de calçada também é possível fazer aqui, a remoção do estacionamento, até mesmo de faixas de tráfego ou da via inteira, né, como eu mencionei, a execução das vias compartilhadas ou das vias fechadas e a via destinada ao comércio. Então, a maioria da onde se estão executando são nesses perfis de vias. Mas também tem algumas estratégias que não estão só restritas ao redesenho, né? Então, na Itália, estão fazendo créditos para as pessoas comprarem bicicletas e scooters dando esse dinheiro para as pessoas fazerem essa compra e conseguir se deslocar de uma forma mais sustentável, sem precisar usar o veículo privado ou o transporte público, que tem também as suas restrições. Na França, estão dando créditos para as pessoas repararem as suas bicicletas. Também na França que acaba sendo um exemplo que tem diversas medidas, mas estão dando aulas de bicicleta para as pessoas aprenderem a usar essa bicicleta. Muitos usuários novos, né, envolvidos nessa nova dinâmica de buscar esse modo de transporte, então dando aulas para as pessoas aprenderem a usar a bicicleta, como se locomover dentro da cidade. Também estão dando remuneração para as pessoas que fazem as viagens de bicicleta ao trabalho.
Na China estão fazendo a redução do transporte de carga dentro das cidades, tentando tirar os grandes veículos da parte mais concentrada, mais adensada urbanamente, né? E também em muitos lugares o que estão executando é a redução de velocidade, que é muito importante, porque, como eu já disse, é o principal fator de risco na ocorrência dos acidentes. Então, entrando um pouco nas respostas que estão sendo postas em ação nas cidades em diversos locais no mundo. É possível fazer uma extensão de calçada simples. Então, aqui a gente vê que tinha uma calçada que não conseguia comportar o distanciamento social, né, de 2 metros. Então, se remove a faixa de estacionamento com uma pintura, com elementos simples, como cones, para reforçar a segregação, a gente consegue atingir esse objetivo de ter o distanciamento social, né? Aqui também pode-se combinar algumas medidas, como extensão de calçada e ciclovia, aqui na Nova Zelândia, em que, através do urbanismo tático, né, e com alguns elementos também não tão táticos, mais permanentes, se consegue criar mais espaço para as pessoas, se consegue criar uma ciclovia, também ajuda a promover o uso do comércio, já que vai ter espaço para os comerciantes botarem suas mesas nessas extensões de calçadas em alguns lugares, e também aqui foi feita a remoção do estacionamento, né? De espaços públicos também, aqui tem um vídeo, vamos ver se eu consigo abrir. Vocês conseguem ver minha tela ainda? Sim. Sim. Aqui um vídeo sobre em Nova York, como fecharam uma rua, né, que foi destinado todo um espaço para um comércio, para feiras, em que as pessoas conseguem transitar ali tranquilamente. Aqui até o título, né, desse tweet em que botaram esse vídeo, né, é como a rua acaba sendo silenciosa, essas ruas abertas, né, o que promove também o conforto das pessoas dentro desses espaços, de querer utilizar eles, né. Em alguns lugares também estão fazendo fechando as ruas para as pessoas terem aulas, né. Isso aqui foi em Nova York, em que uma iniciativa em que cerca de 800 escolas tinham aplicado a ter uma licença temporária para dar as aulas na rua, e isso foi inicialmente proposto para ter as aulas de atividade física, atividades extra-classe de música, de artes e tal, mas também muitas escolas que tinham problemas de não ter um pátio adequado, ou mesmo não ter um pátio por si só, tiveram a licença para conseguir dar aula para essas crianças na rua. Então, se fecha a rua e se cria um espaço adequado para ter esse distanciamento social e as pessoas conseguirem ter a aula. Também, aqui entrando em áreas para pedestres e ciclistas, né, em que pode ser feita uma área lúdica através da extensão de calçada, onde se faz a remoção do estacionamento e se cria um espaço apropriado para as crianças brincarem, né? Também ainda na questão de espaços públicos, pode fazer um fechamento de uma interseção. Isso aqui em Milão teve todo um redesenho de uma interseção, onde a gente olha no centro ali, era basicamente uma área de estacionamento, né? Então foi fechada essa área, destinada ela para as pessoas, então uma criação de um espaço público, uma criação de um espaço que as pessoas podem se apropriar e podem sair com conforto na rua, com tranquilidade de ter o distanciamento social, através de medidas aqui mesmo de urbanismo tático, da pintura, com elementos simples em que a gente consegue fazer um redesenho dessas vias para priorizar o pedestre. Aqui em Lisboa, foi feito o fechamento de uma via, né, de 2 vias aqui no caso, uma, se não me engano, já tinha antes da pandemia, de uma forma que super atrativa para as pessoas, né, trazendo características para essas ruas fechadas, dando identidade para esses locais, em que vai garantir o distanciamento social, vai ajudar a ativação para o consumo desses restaurantes, então vai dar espaço para eles conseguirem fazer as suas vendas, e também é importante aqui trazer que é necessário dar um suporte para a logística de carga para esses locais, né? Outra medida também que está sendo executada é o fechamento de ruas de forma temporária, o que garante o espaço para pedestres e ciclistas durante um período de tempo. Também pode ser feito isso para as pessoas terem um espaço recreativo nessas ruas, e o importante de ser temporário é que cria um impacto menor
no fluxo de veículos em determinados lugares, tem uma complexidade maior disso ser executado, então, de repente, em períodos em que tem um fluxo de veículos menor, tem essa alternativa de fechar só durante esse tempo e garantir um espaço para as pessoas. Em Nova York, aqui também é uma rua super característica, né, em que passa muito turista ali, de tirar foto da ponte, não lembro qual é o nome, mas, enfim, é um ponto turístico da cidade, né, em que foi fechada essa via, foi criada essas delimitações, né, para cada mesa, para cada local, para garantir o distanciamento entre mesas, então, e que acaba gerando espaço público, gerando espaço para as pessoas, né. Aqui também é o outro exemplo de fechamento de rua, em que aqui ainda é possível passar o transporte público, né? Então, um exemplo que garante espaço e que garante a priorização do transporte público. Entrando um pouco no tema das ciclovias, né? Muitas cidades estão vendo esse aumento da necessidade do transporte por ciclovia, muitas pessoas estão voltando a usar isso. Então, aqui, várias cidades que, a partir da pandemia, começaram a implementar diversas novas ciclovias. Roma, aqui, um exemplo que aumentou em 150 quilômetros a sua malha cicloviária, né? Diversas outras cidades aumentando bastante com características bem únicas, cada uma dessas infraestruturas, em que elas costumam ter, no mínimo, 3 metros de largura, garantindo que as pessoas tenham o distanciamento e consigam absorver esse novo fluxo de ciclistas. Esse vídeo aqui é muito bacana também, eu vou abrir, que é de uma nova ciclovia que foi feita em Paris. Então, a gente vê a largura da ciclovia, esse aqui é um sentido das ciclovias, e assim, a gente vê que tem um impacto muito grande, porque eu já tinha ido para Paris uma vez, não sei se mais alguém foi, mas eu não lembro de ter essa quantidade de ciclistas em Paris, desse nível, dessa quantidade de pessoas, e aqui esse vídeo traz o impacto que está tendo durante a pandemia essas novas ciclovias. A quantidade de pessoas, né, que estão usando essa infraestrutura, até a gente olha, parece até mesmo Amsterdã, a Holanda, né, a Dinamarca, em que são lugares muito característicos desse modo de transporte, mas que através da implementação dessas infraestruturas acabam também atraindo esses usuários, né? Então, se dá a chance dessas pessoas conseguirem se locomover dessa forma. Também é possível aqui linkar a ciclovia com áreas para restaurante. Então, a área do restaurante esteve sobre a área destinada anteriormente para a ciclovia. Então, se remove uma faixa de tráfego, uma faixa de estacionamento, e se consegue adaptar todas essas medidas que priorizam os pedestres, os consumidores do comércio e os ciclistas também, que também são grandes consumidores do comércio local. Também é possível algumas cidades implementar a ciclovia de forma intermunicipal, né, garantindo esse deslocamento entre cidades. Aqui um exemplo da Turquia, de uma ciclovia que foi implementada. E aqui algumas características, algumas diretrizes de desenho para essas novas ciclovias, né, de garantir uma largura mínima de 3 metros, garantir o posicionamento preferencial dessas ciclovias que sejam na direita, que diminuem o número de conflitos mais perigosos também. Questões de entrada e saída, prever esses principais pontos de entrada e saída para manejar esses conflitos de melhor forma, locais para o ciclista montar e desmontar da bicicleta com segurança, evitar ciclovias no contrafluxo e evitar ciclovias bidirecionais. Até mesmo muitas cidades, como eu mencionei, estão transformando as bidirecionais em unidirecionais, né? Então, o que é importante a gente só frisar sobre essa questão das novas ciclovias nesse período é que tem muitos novos usuários para esse modo de transporte. Então, garantir que as primeiras experiências desses usuários seja positiva é super importante, porque muitas vezes é a primeira experiência com determinada atividade, com determinado produto, que vai ser o que vai ficar na lembrança dessa pessoa. Então, garantir uma primeira experiência faz com que a pessoa volte e continue a utilizar esse serviço, esse modo de transporte de forma contínua, né? Então, buscar uma configuração também que reduza ao máximo os conflitos, principalmente nas interseções, que são os pontos mais críticos para os ciclistas,
e também usar materiais adequados de segregação, dado o local onde isso está sendo feito. Então, vias com maiores velocidades, vias com maiores fluxos, garantir uma segregação maior e mais robusta. Então, entrando em algumas medidas que as cidades estão executando para o transporte público, né? Aqui é uma imagem de Buenos Aires, em que estão fazendo demarcações no piso para mostrar onde as pessoas devem se posicionar para garantir o distanciamento na espera do ônibus, certo? Aqui dentro de metrô também, mostrando locais onde as pessoas devem ficar, evitando um assento ao lado do outro. Essa aqui eu acho bem legal também em Roma, que as pessoas fizeram uma extensão de calçada, que é aquele avanço na calçada para ser a espera do transporte público, em que o ônibus não precisa entrar numa baia, fazer essa manobra, então acaba sendo mais ágil para a operação do transporte público e também cria uma área de espera maior para os usuários do transporte público. Então, aqui até a foto do exemplo aqui mesmo de Porto Alegre, que não tem como ser esquecida, dada toda a priorização que está tendo esse esforço de criação das faixas prioritárias para o transporte público, né? Então, na questão do transporte público, eu entendo que a maior medida que tem do combate à pandemia é a priorização do transporte público, que é dar uma alternativa ao uso do automóvel, sendo uma alternativa segura e de qualidade. Então, a implementação dessas faixas destinadas ao ônibus são super importantes para ajudar na operação e garantir a prioridade desse modo de transporte, melhorando a sua eficiência. Essa aqui foi um estudo que saiu ontem, até do IPEA, tá? Um estudo com dados bem importantes, em que mostram que o Brasil gastou 2 reformas da Previdência, né, que foi discutida nos anos anteriores, com acidentes de trânsito nos últimos 10 anos. Ou seja, o valor que eles estão estimando é de 1,5 trilhão de reais, ou seja, 132 bilhões por ano, com os custos dos acidentes de trânsito nos últimos 10 anos. Né? Então, reforça a importância de a gente trabalhar com esse redesenho das cidades para diminuir o impacto nos acidentes de trânsito, garantindo uma mobilidade mais sustentável, para não ter esse grande ônus, né, dos acidentes de trânsito, né, porque as cifras são extremamente significantes aqui, né? Então, o estudo ainda aponta que a priorização do transporte público está entre as alternativas para evitar os acidentes de trânsito, para evitar com que a gente tenha essa mesma cenário nos anos seguintes. Outra medida também, que são as reduções de velocidades, aqui 2 exemplos em Bruxelas, em que diminuíram para 20 km por hora na área central da cidade, e Bogotá, que está diminuindo, fazendo a redução do limite de velocidade para 50 km na cidade inteira. Aqui reforçando a importância do principal fator de risco, né, em que uma colisão a 60 km por hora, o nível as chances de levar a fatalidade é muito grande, e quando a gente baixa para 30 km por hora, essa chance de fatalidade se torna bem baixa. E aqui entrando para o final um estudo de caso, tá, da cidade de Buenos Aires, que eu acho que é um exemplo a ser seguido, porque eles estão fazendo diversas dessas medidas que eu mostrei anteriormente, se não dizer quase todas delas, né, e de uma forma bem estratégica, porque está espalhada por diversos lugares da cidade. Então, não é só um ou outro ponto da cidade, mas em diversos locais, o que ajuda a criar essa redistribuição do espaço, criar mais espaços públicos, priorizar o transporte público, priorizar o modo de transporte da bicicleta também. Começando aqui pela questão da implementação de ciclovias, tá? Buenos Aires, até então, eles tinham uma forma de implementar ciclovias sempre só nas vias, não em avenidas, sempre em vias coletoras, em vias mais locais. Era o modo como eles estavam implementando toda a malha cicloviária deles. E eles acabaram aproveitando o período da pandemia, da necessidade de urgência da priorização da bicicleta, para criar uma mudança de paradigma, em que eles começaram a implementar ciclovias nas avenidas da cidade. Aqui até mostra a hashtag aqui do secretário, mostrando ciclovias em avenidas, né? Porque acabou sendo uma marca dessa mudança de paradigma na cidade. E essas ciclovias todas têm cerca de 3 metros de largura e são unidirecionais nessas vias, o que é super importante, né?
Aqui mostrando algumas mudanças, né, que a cidade está implementando, então, com essas ciclovias, a remoção do estacionamento, a largura da via, a segregação que está sendo feita. Então, uma ciclovia ótima, que mantém o distanciamento e consegue absorver esse fluxo de ciclistas. Implementação da ciclovia na 9 de Julho, que é uma das principais avenidas da cidade, logo ali onde tem o obelisco, que é um monumento icônico da cidade. Então, até essa avenida, ela eu acho que é um símbolo da mobilidade sustentável. Eu estou quase no final, que eu sei que eu estou em cima do tempo. Mas é um símbolo da mobilidade sustentável, porque era uma avenida que antes era basicamente, eu acho que tinha, eu não sei, eram cerca de 15 faixas de tráfego, eu acho, em cada sentido, e de anos atrás começaram a implementação de um BRT, então a priorização do transporte público nessa avenida, e agora também está tendo a implementação do modo da ciclovia, do modo da bicicleta também nessa avenida. Também eles estão permitindo o uso da bicicleta, da integração com o transporte público, então levar as bicicletas dentro dos vagões do metrô. As plaquinhas indicando o distanciamento social na fila do transporte público. Aqui, extensões de calçadas que eles estão fazendo para priorizar o pedestre, para ter mais conforto, garantindo o distanciamento para os pedestres. Também fazendo esse redesenho das interseções, diminuindo os raios de giros, enfim. As ruas peatonais, então, estão fechando parte de uma via, que é a Corrientes, em que eles fecharam parte da via para os pedestres, para os ciclistas, enfim, para o comércio, né, garantindo mais espaço para o comércio. Aqui, também, fazendo o que eu mostrei antes, ali nos exemplos, e também em que as cidades estão tirando o estacionamento e criando essa área na própria via para os restaurantes terem um espaço para conseguir absorver os seus clientes. Aqui outras imagens de outras vias. Aqui o fechamento de uma via inteira, também garantindo, mostrando esses lugares específicos onde botar cada mesa, com o fechamento inteiro da via, né? Aqui também outro fechamento de via. Aqui um exemplo de organização para as feiras de rua, né? Mostrando com indicações onde as pessoas têm que esperar, com sinalizações, reforçando o distanciamento das pessoas. E aqui, entrando no final, eu queria mostrar duas fontes, tá? Em que estão mapeando muitas ações que muitas cidades no mundo inteiro estão fazendo, tá? Esse site aqui, smartgrowamerica.org, se vocês botarem esse primeiro nome com Covid-19, vocês vão achar esse Excel online aqui, né? Em que eles estão atualizando sempre, botando o que outras cidades estão executando, né? Para que funcione como um benchmark, né? As cidades entender outros exemplos do que está sendo feito. Esse outro site aqui também, o Covid Mobility Works também, tem diversos exemplos de o que as cidades estão executando. Então, é ótimo para as cidades conseguirem olhar, conseguirem se inspirar nisso. E aqui, para fechar, só uma reflexão, né, dessa charge aqui, desse desenho, em que a gente tem ali décadas de erros, né, que diz a plaquinha ali, em que foi executado a priorização somente do veículo do transporte individual motorizado, e que a gente tem um longo processo, um processo lento aqui e longo pela frente de a gente desenrolar isso que foi feito, trazendo a mobilidade sustentável de volta. É isso. Obrigado. Acho que eu tenho que parar de compartilhar aqui, né? Acho que essa foi, então, a ideia da apresentação aqui é trazer de forma um pouco inspiradora, né? Tudo que as cidades estão executando. Claro que cada cidade tem a sua especificidade, então é muito importante conseguir adaptar isso, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer esses exemplos para de forma a fazer com que as cidades consigam refletir e se inspirar a também executar essas medidas de redesenho, priorizando uma mobilidade mais humana e mais sustentável.
Obrigado, Bruno. Gostei, adorei as sugestões, assim, são excelentes. E os mundos ideais da Europa, Estados Unidos, que a gente um dia, o Brasil, quem sabe, chegará perto. Eu, por exemplo, usei muita bicicleta quando tive Londres, Paris, adorei usar bicicleta. Claro, além das cidades serem planas. E sei que a Simone trabalha com isso bastante, mas antes de entrar para a coisa prática, que a Simone e o Luciano trabalham no que pode ser feito aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, vou passar para a professora Helena, então, a primeira comentarista para debater o que o Bruno comentou e, claro, a sua visão, para a gente manter na teoria e nas possibilidades. Depois vamos para os dois que estão trabalhando, tentando pôr em prática as teorias que o Bruno nos trouxe maravilhosas de fora e a Helena, a professora Helena está trabalhando na universidade. Professora Helena, por favor, fique à vontade. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Bruno. Eu fiquei muito feliz. Achei excelente a tua apresentação, porque ela foi extremamente ampla, né? Ela abordou diversos aspectos, diversos temas. Ela foi extremamente didática, assim. Eu fiquei super feliz com a tua apresentação. E mais do que contestar, eu queria levantar algumas questões que surgiram da apresentação do Bruno e reforçar um pouquinho alguns pontos, né? Primeiro, né, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que entender, né, são as nossas limitações e a forma como essa pandemia atacou e atingiu a todos, né? Ela é uma experiência inédita e a gente está aprendendo à medida em que ela está acontecendo. A gente tem que lembrar que isso é um evento que surgiu há 6 meses atrás. A gente ainda não tem uma plena extensão de como essa pandemia realmente mudou os hábitos das pessoas. A gente consegue monitorar através de aplicativos, enfim, todos os sistemas tipo fornecidos por Google, Apple, o quanto reduziu a mobilidade, mas a gente ainda está fazendo muitos estudos e muitas pesquisas para entender como efetivamente essa redução ocorreu e que mudanças de hábitos efetivamente estão acontecendo no momento. Então, ela é recente, dramática, drástica, né? E pegou, eu acho que a todos de uma forma surpreendente e alguns mais ou menos preparados. Então, esse é um ponto super importante. É claro que cidades, né, de países desenvolvidos, que já têm uma melhor estrutura, já tinham algumas ações, alguma organização, ou melhores condições de desenvolver medidas, têm condições de reagir mais rapidamente, isso é super compreensível, né? Então, esse é um ponto importante, a gente tem que admitir esse problema. Depois, eu acho que um outro ponto importante que a gente deve considerar é que nós certamente vamos sair dessa experiência diferentes, né? A sociedade vai sair diferente, né? A sociedade certamente vai sair com uma maior habilidade tecnológica, né? A gente vê pessoas que não usavam tecnologia, de repente se sentindo obrigadas a aprender a usar recursos que jamais pretenderam utilizar. Então, assim, a gente vê uma aceleração muito grande do uso de tecnologia no nosso meio, em que a gente está chegando ao nível de uso de tecnologia que a gente enxergava em países muito mais desenvolvidos, né? Então, esse foi um impacto importante, né, e positivo. As pessoas aprenderam hábitos diferentes, né? Home office era uma realidade eventual para as pessoas mais avançadas, para algumas atividades. A gente tem um percentual enorme da população aprendendo a trabalhar de casa, mudando seus hábitos. E quando a gente se propõe a mudar alguma coisa, ou é obrigado a mudar alguma coisa, muda-se também o nosso padrão de disposição a novas situações. A gente se abre mais ao novo porque está sendo forçado a mudar. Então, a sociedade está vivendo um período muito diferenciado. Nós fomos forçados a mudar, mas isso nos coloca num estado de abertura à mudança, né? Que eu acho que é um estado que a gente deveria aproveitar para o bem, né? Ainda dentro dessas mudanças, eu enxergo, eu não sei, a gente vai poder só ver isso de uma maneira mais eficiente através das pesquisas, várias pesquisas que estão saindo, que a gente ainda não tem conhecimento, né, final. A gente está observando também uma valorização de comércio local, né? Pelas necessidades de não acessar um shopping, enfim, atender. Então, a gente noto, pelo menos num determinado grupo, uma tendência à valorização do comércio local. Isso é um ponto positivo para a revitalização das atividades de rua, que também é uma mudança que a gente poderia enxergar.
E eu acho que terceiro, dentro dessa ideia de que não sairemos os mesmos, a gente vai passar a desejar, ter uma visão diferente do mundo e provavelmente desejar coisas diferentes do que nós desejávamos antes da pandemia, né? Por toda a experiência que a gente está vivendo. A gente está vivendo experiências novas, vai enxergar o mundo de forma diferente e vai passar, de repente, a desejar coisas diferentes, ter uma visão um pouco mudada do que é importante, né? Bom, dentro desse ponto, então, né, a Rápido, uma ação super forte, inédita, recente, impactante, e que a gente não deve certamente sair os mesmos dessa realidade. Eu acho que um terceiro ponto a levantar é que a gente não está vivendo uma experiência, a gente está vivendo uma experiência que tem diferentes estágios. E a apresentação do Bruno foi muito feliz nesse aspecto, quando ele mostrou, né, um quadro com medidas e medidas em diferentes estágios sugeridos, enfim. Não é uma experiência única, né? Nós tivemos um primeiro momento de isolamento e susto. A gente está vivendo agora no Brasil e a Europa e alguns outros locais já viveram um pouco antes, um período de transição para uma abertura, que tem abertura e tem retrocessos, e a gente ainda possivelmente vai viver por uns bons meses isso, e vai sim, certamente ter um período pós-vacina em que as pessoas vão se sentir mais leves, soltas e não vão estar tão preocupadas, né, com essa questão de contágio. Eu achei excelente aquela apresentação, eu gostei bastante da apresentação do Bruno, né, já falei, mas eu gostei particularmente daquele quadro, daquele segmento da apresentação em que ele apresenta diferentes estágios e possibilidades em diferentes estágios. Então, eu tenho a percepção de que nesse período que nós estamos vivendo agora, que é essa transição para a abertura, a gente tem muitas oportunidades para favorecer essa abertura, criar alternativas para reforçar o comércio local, para reforçar a interação. E essas mudanças, e eu falo agora só no espaço urbano, né? Mas, enfim, essas mudanças que podem ser promovidas no espaço urbano, podem sim gerar experiências diferentes nas pessoas e contribuir para a mudança de mentalidade das pessoas frente a uma cidade um pouco mais humana. Antes da pandemia, já se discutia há muito tempo sobre a necessidade das cidades mais humanas, mais abertas, transporte ativo, mas existe sim uma grande reação na população, porque, bom, tem muita gente que é arraigada ao transporte motorizado, ao automóvel. Então, talvez pela necessidade de oferecer novas alternativas nesse espaço de abertura, a gente tem aí, sim, não só uma possibilidade, mas uma possibilidade de mudar efetivamente, porque as pessoas estão em casa e vão ter que passar, tem um período de transição até o período normal, de retorno às atividades sem restrições totais e sem medo. Então, eu enxergo isso, né? A gente tem aquela máxima de que um grande problema, mais do que um problema, talvez seja também ainda uma oportunidade. Então, eu acho que as medidas que a gente possa vir a implementar para favorecer esse período de transição são, sim, uma oportunidade de mudança de mentalidade da população. Né? Os exemplos que o Bruno deu são, né, super bonitos, enfim, interessantes. É claro, nós vivemos no Brasil, nós vivemos em Porto Alegre, a gente não vive em Nova York, a gente tem dificuldades e problemas que certamente cidades de países desenvolvidos não têm. Nunca, né, a gente deveria recomendar uma aplicação, uma cola simplesmente de medidas implementadas fora, porque a nossa realidade precisa ser considerada e contemplada, mas eu acho que essa consciência de que a gente tem, no momento, uma grande oportunidade de mudança, ela deve ser reforçada, né? Se nós quisermos sair daqui melhores, a gente teria que pensar em alternativas que, apoiando essas nossas necessidades de transição, nos levasse a população a mudar a mentalidade e talvez a cidade pudesse caminhar para um avanço em termos de sustentabilidade. Eu não falei aqui em transporte coletivo, é um super desafio, né? O transporte coletivo está sofrendo muito, eu acho que esse talvez seja o grande desafio da cidade. Ele está para além do problema do espaço físico, mas sim, né, a gente precisa trabalhar isso. E um outro elemento que talvez não esteja ligado ao espaço físico, mas que talvez possa surgir também como uma oportunidade dessa época, é
a gente tem grandes problemas de congestionamento em horários de pico, né? A gente tem um padrão de trabalho, né, que foi estabelecido ao longo de anos. O fato das pessoas trabalharem em home office, né, mostrou para vários setores da economia uma nova realidade. Então, talvez isso possa ser não, né, como implementação de espaço físico, mas sob o ponto de vista gerencial, também uma oportunidade para os gestores da cidade trabalharem mais, né, com diferentes setores da economia, a possibilidade de trabalho com horários flexíveis, de estimular a flexibilização dos regimes de trabalho, que podem também contribuir para reduzir picos. Então, assim, eu vejo nesse momento uma série de oportunidades que talvez possam ser utilizadas para que a gente caminhe de uma forma menos traumática para esse, né, para essa nova visão de cidade, aproveitando, né, a oportunidade que esse momento difícil nos gerou. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Helena. Até uma contribuição, por exemplo, vendo uma reportagem de um repórter da Bandeirantes, que trabalha em Londres, ele comentou que é um dilema que hoje muitas empresas e muitos servidores não querem voltar ao trabalho presencial no centro de Londres, porque tem os custos de transporte, congestionamentos, e o governo quer que voltem para revitalizar o comércio da área central. Só que daí o que o repórter disse, que deu mais vida ao comércio dos bairros, porque as pessoas não saíram dos seus bairros. Ou seja, a gente ganha aqui, perde ali. Tem que tentar. Agora, é uma oportunidade, como dissesse, professora, para o equilíbrio. Nesse equilíbrio, vou passar a palavra, Simone, desculpa, passar para o Luciano, porque em nível estadual, aquilo que comentasse no início, Helena e o Bruno, custos, né? O custo de manutenção, o custo de reformulação. Já é difícil manter o que tem. Reconstruir, reformar, imagino que é muito pior. E quem entende custos é quem tem que botar a mão na massa. Vou passar para o meu próprio Luciano Faustino, diretor-geral do DAER, para ele comentar como está sendo a preocupação no momento, e claro, no futuro, com as estradas estaduais do Rio Grande do Sul. Luciano, por favor. Bom dia novamente, Alessandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gostaria de parabenizar inicialmente aí o Bruno pela brilhante palestra, muito esclarecedora, didática, ao mesmo tempo técnica e agradável, trazendo aí aspectos técnicos e unindo isso com exemplos práticos, com casos já implementados, que isso é sempre importante mostrar que as coisas funcionam na prática. Então, parabéns, Bruno, uma excelente palestra. Agradecer aqui, em nome do DAER, a possibilidade de participar desse importante seminário e trazendo em voga essa questão tão importante nesses dias atuais, que certamente, como a professora Helena colocou, nosso pensamento crítico, a nossa forma de ver o mundo, de agir, vai mudar a partir desse momento que estamos enfrentando. Cumprimentar também aqui, Alessandro, em nome teu aí, toda a PRF, que sempre foi e sempre será muito parceira aqui nas questões do Estado, junto com o nosso Comando Rodoviário da Brigada Militar, que auxilia muito o DAER nas nossas rodovias, e também a Simone, o pessoal da IPTC que está aqui conosco, que enfrentam aí diariamente os desafios dessas questões de segurança, de mobilidade urbana na nossa capital, aqui em Porto Alegre, que é tão importante também e tão alinhado com as questões que o Bruno nos trouxe hoje aqui. Bom, inicialmente gostaria de falar essa questão do contexto que estamos vivendo hoje. Eu tenho comentado aqui até internamente no departamento, há alguns meses atrás era impossível falar e imaginar a administração pública trabalhando em home office. Era um sonho, até uma certa utopia, considerar que hoje a gente pode dispensar um objeto famigerado que é esse aqui, o carimbo na administração pública. Claro, não é só a questão da pandemia, nós temos também os sistemas digitais que já vinham sendo implementados, nós já vínhamos com muitas transformações aqui no Estado, por exemplo, a implementação do nosso PROA, que é o processo administrativo de maneira eletrônica. Mas hoje, no nosso ambiente interno aqui no DAE, nós temos o nosso prédio aqui, que são cerca de 400 servidores, trabalhando quase que exclusivamente em home office e funcionando. Eu até, essa questão que foi comentada aqui de muitos profissionais que já estão
se manifestando para que isso seja uma continuidade, ou seja, para não voltarem ao trabalho presencial. Aqui internamente eu também tenho verificado, inclusive, um aumento de produtividade de muitos profissionais que tinham principalmente um atendimento externo muito grande, que dificultava até o trabalho nas suas ações técnicas, que no home office, como diminuiu muito o atendimento presencial, diminuiu totalmente, né? Esses profissionais apresentaram uma melhora de desempenho, uma maior produtividade. Claro, é uma questão de adaptação. Certamente, principalmente nós na administração pública, nós temos a questão do atendimento ao público como a nossa meta principal, o nosso papel, a nossa função de existir é atender ao público, e isso tem que ser ajustado de acordo com os novos tempos. Com regime de escala, enfim, mas certamente hoje a gente tem uma mudança de paradigma e eu espero que isso venha para ficar, que nós possamos fazer as atividades presenciais essenciais e também a atividade em home office possível. Isso é uma mudança de paradigma que estamos enfrentando e que vem para ficar assim, para evoluir. Tem um professor meu da época de universidade lá em Santa Maria, que ele falou uma frase aparentemente simples e que me marcou bastante. A necessidade acelera a evolução. É meio óbvio, mas é exatamente o que estamos enfrentando hoje. Internamente aqui mesmo, nós não estávamos preparados para atuarmos em home office. Nós não tínhamos sistema, não tínhamos como acessar de casa os nossos computadores. Quando surgiu o problema, em menos de 2 semanas, a nossa TI conseguiu ajustar o servidor e hoje todos os funcionários do DAIR acessam à rede, acessam o seu computador de casa. Isso em 2 semanas, a partir de uma necessidade, foi possível acelerar essa evolução e implementar o sistema. Então, são mudanças de paradigma que vêm para ficar e que bom que estamos em meio a uma evolução, tirando aí todo o aspecto ruim que essa pandemia está trazendo. E com relação às nossas estradas, Alessandro e demais colegas e pessoal que está nos assistindo, nós também enfrentamos uma questão diferenciada nesse momento. Ao longo dos anos, é característico isso não só no estado, mas no país como maneira geral, as estradas elas induziram o desenvolvimento, o crescimento nos municípios. E hoje, muitos municípios que existem no estado, eles cresceram a partir de uma rodovia, geralmente uma rodovia estadual. Isso traz agora uma série de problemas de mobilidade urbana nesses municípios. As rodovias, na época, não estavam preparadas para receber esse tipo de interferência. Nós vivemos hoje uma série de problemas, sim, nas áreas urbanas dos municípios que fazem parte da malha rodoviária do DAIR. E como resolver isso? Nós temos, por exemplo, rodovias que nós chamamos de classe 4A, 4B, são rodovias que na sua concepção já nasceram sem acostamento. Como resolver isso numa área urbana? Eu tenho aqui implementado uma política internamente, junto com meus colegas do DAIR, de passar muitos desses segmentos urbanos para a esfera municipal, um dispositivo administrativo que a gente chama de municipalização. Sob um determinado aspecto, digamos assim, ruim, de maneira que tu promove uma descontinuidade no trecho rodoviário, mas a gente abre a possibilidade que o município ele dê um tratamento urbano a essa travessia que hoje já está completamente descaracterizada como rodovia. Então, é uma atitude simples que, na verdade, a gente está transferindo para o município um ônus, que é cuidar daquele segmento de pavimento que vai pertencer à sua malha, às suas vias, né? E o município tem que... Mas promove a possibilidade de o município buscar um investimento, seja através aí do governo federal, para justamente trazer alternativas, modificações de tratamento urbano para esses segmentos de rodovia dessas travessias. Então, é uma política nossa do departamento que nós incentivamos. Estamos com muitos processos de municipalização em andamento para poder possibilitar aos municípios essas questões. E também tem um outro aspecto que envolve os nossos trechos, os nossos 10 mil quilômetros de rodovias aí administrados pelo DAIR, que é a questão da segurança viária. Como eu falei na abertura aqui 2 dias atrás, nas rodovias a gente tem 2 fatores principais que potencializam até a gravidade dos acidentes, que são principalmente o excesso de velocidade e a imprudência. E como resolver isso?
nós, aqui do departamento, estamos com um programa pioneiro no país em desenvolvimento, que é através do IRAP. É um sistema que foi, digamos assim, financiado pelo Banco Mundial, que começou aí em 2018 os estudos, os levantamentos, um sistema pioneiro aplicado aqui no Brasil pelo DAER, que contempla aí 1.500 quilômetros de rodovias nossas. E, basicamente, o que a gente pode colocar? Esse sistema, ele avalia situações de risco nas rodovias, possibilita a caracterização através de níveis críticos e também ele abre espaço para a criação de plano de investimento para tornar essa rodovia mais segura. Isso, para nós, hoje é importantíssimo. A gente verifica casos práticos em que um simples reforço de sinalização, ele promoveu melhoria significativa na redução de acidentes. Nós temos casos práticos aqui na Serra, na RS 431, uma rodovia onde muitos veículos de carga, principalmente de condutores que não conhecem a região, eles acabam tendo problemas de freios e enfrentavam acidentes graves com simples reforço de sinalização, placas, sinalização vertical ostensiva. Nós conseguimos reduzir drasticamente o índice de acidentes. Uma solução simples que, através da implementação da metodologia, através do IRAP, a gente pretende impulsionar nos próximos anos aqui no DAER. Claro, isso envolve investimento, mas para termos a possibilidade de aplicar investimento nessa rodovia, seja através do investimento direto, que hoje é um fator complicado em função da crise econômica que o Estado enfrenta, que a gente acaba tendo o nosso foco direcionado para a manutenção, e as melhorias elas acabam ficando sim no segundo plano, mas hoje, através desse trabalho que o DAER está realizando através do IRAP, a gente espera já ter definições, soluções e até projetos quantificados para logo ali na frente, com o Estado, com a economia recuperada, nós estarmos aptos a aplicar essas soluções no dia a dia nas nossas rodovias. Como falei antes, são 1.500 quilômetros que já estão sendo estudados, que o DAER trabalha também nessa questão. E também eu queria complementar com um aspecto pessoal, que provavelmente a Simone vai falar depois. Como é bom verificar aquelas questões apresentadas pelo Bruno, a gente olha aquelas fotos, aquelas situações e dá um sentimento, uma vontade de estar naqueles locais. Então tem essa questão da implementação de melhorias na prática, no dia a dia das pessoas, gera conflito. As pessoas que têm seu acesso local já definido há décadas, que vão perder, de certa forma, um espaço, elas, num primeiro momento, certamente tecerão críticas com relação à implementação de uma melhoria. Mas depois de uma via implementada, como é bom, como é agradável transitar por ela. E aqui em Porto Alegre a gente já tem casos práticos. Eu moro aqui perto do DAER, aqui no centro administrativo, então eu transito aqui na Cidade Baixa e eu percebo a transformação que já foi a questão da rua João Alfredo, com o conceito de rua completa, né, que até a própria WR participou, pelo que eu verifiquei inicialmente, logo quando surgiram as notícias de implementação daquelas melhorias. Então, queria já deixar aqui, em nome da Simone, parabéns à administração da cidade de Porto Alegre por já estar implementando essas melhorias e deixar aqui a minha contribuição pessoal. Eu gosto de transitar ali como pedestre e essas questões que o Bruno apresentou aqui têm um aspecto psicológico e eu sinto isso na prática. Então, que bom que já temos esses trabalhos já iniciando aqui na cidade e que esses tempos que estamos enfrentando sirvam de lição e sirvam também de impulso para que todos, como sociedade, possamos evoluir e possamos apresentar nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, a implementação na prática, claro, dentro das possibilidades da nossa realidade, dessas transformações que precisam ser executadas para que tenhamos um trânsito mais seguro, não só na cidade, mas também nas melhorias, nas rodovias que são necessárias e, de uma maneira geral, como sociedade organizada. Muito obrigado por essa participação aqui, em nome do DAER, em nome dos nossos servidores que também estão aqui acompanhando. Gostaria de deixar essa minha contribuição com alguns aspectos que o DAER vem trabalhando e agradecer a participação e a possibilidade de aprender também com essa experiência desse seminário muito bem organizado, excelente, que estamos aqui hoje vivenciando. Obrigado, Alessandro, em teu nome, agradecer a todos os colegas. Obrigado, Luciano. Obrigado pela tua contribuição. É bem interessante a gente fazer essa nossa parte profissional e tu desse o depoimento
pessoal. Quem não mora em Porto Alegre, estamos, como dissesse, uma cidade que não foi planejada e para fazer qualquer obra é difícil e o trânsito complica e, como tu falaste, é uma oportunidade essa de se repensar, como fez o Bruno, pensando na pandemia, mudou tudo o trânsito. Para nós também, nas estradas federais, reduziu o fluxo assim nos primeiros 3 meses, 50%. Depois voltou ao fluxo novamente e voltaram os acidentes a aumentarem, só para dar um comparativo. E isso aí a gente pode ver. Tem investimento, a gente tem que pensar nisso que tu falaste, investimento público, mas tem investimento pessoal também que tem que ser feito. O que eu tô fazendo pessoalmente para melhorar o dia a dia. Tu falaste, gosta de andar como pedestre. Isso é uma contribuição importante. Simone, podia passar para nós, Simone da Caberlon, da Prefeitura, da Empresa Pública de Transporte e Circulação, com Porto Alegre está trabalhando, o que pode ser feito, o que está se pensando para melhorar mais ainda, porque é todo dia uma guerra nova, né? A fluidez no trânsito é uma briga, e a gente que mora em Porto Alegre, como eu também, a gente sabe, todo dia tem uma reclamação, e sempre vai ter reclamação de um lado ou de outro. E pegando exemplo, já daí tu depois pode falar, até citaram as faixas azuis, por exemplo, que estão sendo pintadas para priorizar o ônibus, não prioriza o ciclista, porque poderia ali ter uma ciclovia ou um espaço especial para ônibus. O que optar, como fazer essa guerra interna que vocês têm que trabalhar? Por favor, Simone, fica à vontade para comentar isso, o que o Bruno falou e que o Luciano já comentou, e a professora Helena também. Bom, então, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia aos demais painelistas. Eu começo agradecendo o convite para estar participando com vocês aqui hoje, né? Obrigada no ITRAN e a IPTC. E eu gostaria também de parabenizar a apresentação do Bruno, que foi excelente, né? Nós trabalhamos muito em parceria com a WRI em diversos níveis, né? E eles sempre nos apoiam com materiais e discussões. Nós temos também a oportunidade de estar junto com eles numa rede de cidades, aprendendo com as melhores práticas de todas elas e também compartilhando as nossas melhores práticas, para que todas essas cidades elas possam se tornar cidades melhores, mais próximas daquelas cidades que nós queremos. E bom, esse acho que é a nossa grande discussão, né, sempre, qual a cidade que nós queremos. Então, como os colegas aqui já colocaram, estamos nesse momento de uma grande oportunidade que esta pandemia nos proporcionou. Ela tem os seus aspectos negativos, obviamente, mas estamos num momento de reflexão daquilo que queremos para o nosso futuro. Eu tenho convicção de que a nossa vida normal, como conhecíamos antes, ela nunca mais será a mesma. Sairemos todos muito diferentes, como colocou a professora Helena, né, desse momento. E, então, essa é o grande ponto. Nós precisamos refletir sobre a nossa mobilidade urbana e o nosso espaço urbano. A gente viu que, pela apresentação do Bruno, que essas duas questões estão intimamente ligadas, né? O espaço urbano da cidade, ele é limitado, ele é finito. Então, o que precisamos fazer? Aproveitá-lo de uma melhor forma, né? Para que as pessoas convivam naquele local, independente dos modais que elas utilizem, mas que elas consigam efetuar os seus deslocamentos na cidade num espaço finito que nós temos. Então, o Bruno apresentou diversas iniciativas de redesenho, né, e também de redistribuição desse espaço urbano com foco nas pessoas, né? Então, uma mobilidade mais ativa, utilizando modais ativos como o pedestre, o ciclista, ele precisa de um espaço adequado hoje em função de um isolamento social que nós estamos vivendo. A gente percebe que várias iniciativas ali que o Bruno trouxe, de cidades que estão aumentando as faixas para esses modais ativos, né? Em detrimento de outros. A ideia, como disse o Alessandro, infelizmente, né, alguém vai ganhar, alguém vai perder, mas este perder, num primeiro momento, não é necessariamente um perder, talvez perca espaço, mas vai ganhar em outras coisas. As pessoas estão tendo uma mudança na sua rotina de trabalho, por exemplo, como bem colocou
tanto a professora Helena quanto o Luciano, de um momento de adaptação. Então, elas estão repensando as suas atividades e o gasto do seu próprio tempo durante o dia. Então, hoje, provavelmente num futuro pós-vacina, não será mais aceitável que as pessoas percam 1, 2, 4 horas do seu dia em deslocamentos com transporte. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que realmente levantar a discussão, né? A EPTC vem fazendo um trabalho de priorização do transporte público, né? Nós já vínhamos fazendo antes da pandemia, e agora esse momento se acelerou, né? A construção de faixas exclusivas para o transporte público, para o ônibus. Aumentamos a quilometragem de faixas de priorização, quase dobramos nos últimos anos, né? E isso é um dos aspectos que traz muitas críticas para o nosso dia a dia, de quem perdeu esse espaço, né? Porém, nós temos sempre que ter em mente o interesse público. A quantidade de pessoas transportadas dentro de um ônibus, ela é muito maior do que em 2 ou 3 vias de tráfego. A gente tem em Porto Alegre, por exemplo, uma média de menos de 2 pessoas por veículo. Então, o espaço público que ocupa um veículo para transportar menos de 2 pessoas, né, na prática uma pessoa, perdido, esse espaço ele é muito maior. Então, não há uma lógica transportar mais pessoas em carro quando a gente pode transportar mais pessoas dentro de um veículo, que é o ônibus, com todos os cuidados de segurança. Agora, nós temos que atentar a esta questão do isolamento social, né, e as medidas de segurança dentro da pandemia. Isso também influi na lotação dos ônibus, na oferta de veículos, né, na quantidade de veículos de frota, na periodicidade das viagens. Então, a EPTC está monitorando dia a dia com dados do sistema de transporte, sistema de ônibus, e está fazendo praticamente uma adequação de frota diariamente para proporcionar as melhores condições de transporte das pessoas dentro da cidade com segurança. Nós temos que repensar não só o transporte de pessoas, mas também de cargas, né? A gente tem acompanhado que o número de entregas e teleentregas e motociclistas tem aumentado muito nas vias. Então, como que se faz uma melhor distribuição dessas mercadorias dentro da cidade, né? O Bruno colocou ali algumas medidas de deixar esses espaços um pouco mais industriais e comerciais, algumas vias mais afastadas, de repente, do centro da cidade. Enfim, nós estamos aprendendo todos os dias, e todas as cidades, algumas tomaram algumas medidas emergenciais no início para estimular com que as pessoas ficassem em casa, e essas medidas não foram tão efetivas, então já se repensou, já se mudou. É um momento muito recente pelo qual nós passamos. Mas um aspecto importante que eu anotei aqui da apresentação também foi esse processo de digitalização das pessoas, né? Muitas pessoas que não se imaginavam trabalhando em home office ou se consideravam daqui a pouco incapazes de aprender uma tecnologia nova, estão aí utilizando essas novas facilidades, e isso reflete diretamente também na nossa mobilidade, né? A criação de aplicativos, por exemplo, para indicar o posicionamento do seu ônibus em tempo real, quanto tempo falta para o ônibus chegar na parada de ônibus. Hoje isso já é uma realidade em Porto Alegre. Nós estamos com toda a frota de ônibus, por exemplo, com GPS implantado, e existem os aplicativos que as pessoas, sabendo qual a hora que o seu ônibus vai passar, ela pode se programar e não ficar desperdiçar o seu tempo, né, na parada de ônibus, por exemplo. Então, essas são algumas das melhorias que veio antes até da pandemia, mas que se acelerou
nesse momento. Então, tem um investimento que estamos fazendo em infraestrutura, em tecnologia, em melhorias, por exemplo, no mobiliário urbano, né? A prefeitura, semana passada, lançou um edital de concorrência para a revitalização e troca de paradas de ônibus, então, oferecer também um mobiliário confortável para as pessoas e mais bonito e com facilidades, ele estimula também que as pessoas, elas migrem para o transporte público, né? Tem a questão da oferta é muito importante, nós temos um grande arquiteto dinamarquês, que é o Jan Gehl, que a maioria das pessoas que trabalham na área conhece, e quem não conhece eu recomendo, que escreveu um livro Cidade para as Pessoas, e ele fala sobre uma série de itens, todos muito bem explicados, inclusive pelo Bruno nessa apresentação, e tem um item que é fundamental, que é a questão da oferta. Se nós não ofertarmos a estrutura e as condições para as pessoas utilizarem um modal ou um espaço público, isso não vai acontecer. Então, alguns anos atrás, a gente tinha uma discussão, quando a prefeitura começou a implantação de ciclovias na cidade, mas Porto Alegre tem ciclistas, nós temos um número expressivo de ciclistas, sim ou não? Para que toda essa infraestrutura? E aí, hoje, nós já temos essa consciência de que quanto mais infraestrutura nós proporcionarmos, mais ciclistas nós teremos, mais pessoas irão mudar para esse modal. Então, há essa necessidade de redistribuição do espaço urbano, para justamente termos, né, uma cidade mais sustentável, inclusiva e acessível. A EPTC, por exemplo, em relação aos acidentes de trânsito, né, nós temos um programa que se chama Vida no Trânsito, que é uma parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde, Governo Estadual, outros órgãos pertinentes do trânsito, que faz o monitoramento dos acidentes de trânsito aqui em Porto Alegre. Então, todo acidente onde tem vítima fatal, esse acidente ele é mapeado, ele identifica quem são os atores envolvidos, se é pedestre, se é condutor de motocicleta, ônibus, condutor de veículos, etc. E se existem algumas causas externas, como, por exemplo, alcoolemia, envolvidas no acidente. Então, se faz uma análise exaustiva desses fatores para justamente a gente tenha indicações de como a gente deve agir para prevenir os acidentes de trânsito. Então, um dos itens é o item engenharia. A EPTC trabalha muito com um foco de redesenho, né? Nós tivemos alguns projetos, como o Bruno e o Luciano citaram, nós temos o projeto de Zona 30, por exemplo, que envolve medidas de acalmamento do tráfego, né? A redução do espaço da travessia nas esquinas, a redução de velocidade para 30 km por hora, que é uma velocidade para veículos um pouquinho mais segura em relação a danos causados para o pedestre, como o Bruno mostrou na apresentação, com sinalização especial, e esse projeto ele foi implantado inicialmente em um ponto da Zona Norte. Nós temos uma previsão de expansão para outros 5 locais da cidade, que são locais onde existe um fluxo muito grande de pessoas e de ciclistas, e também estavam em conflito com os veículos. Então, o redesenho de uma esquina, dando visibilidade para um veículo poder converter com segurança, poder enxergar bem o pedestre, daqui a pouco utilizar a travessia elevada, que obriga o veículo a reduzir a velocidade na hora de fazer a travessia. Isso tudo proporciona segurança para o pedestre e reduz acidentes, por exemplo. Então, esse é um exemplo de como a área técnica da EPTC consegue atuar. E esses dados dos acidentes também indicam outras formas de atuação, como, por exemplo, na nossa coordenação de educação para a mobilidade, né? A coordenação, ela acaba identificando com qual parcela da população a gente deve fazer um trabalho mais ostensivo de educação
e de conscientização, né? Então, por exemplo, nós identificamos que a maioria a parcela da população mais envolvida em acidentes de trânsito aqui em Porto Alegre é o pedestre, e o pedestre idoso, né, a partir de 60 anos ou mais, e também o condutor de motocicleta. Então, já há alguns anos a EPTC vem direcionando as suas campanhas para educação e conscientização desses personagens no trânsito. Então, nós temos diversos cursos na área de educação e também algumas ações, por exemplo, ocorreu essa semana, né, a Blitz Educativa, onde os nossos agentes de trânsito e o setor de educação abordam motoristas e pedestres na rua, fazendo, então, uma ação educativa em relação ao comportamento deles, né, porque somos todos pedestres, mas às vezes quando passamos do pedestre para ciclista, a nossa visão é diferente. Quando não somos ciclistas e somos condutores, a nossa visão é diferente. Então a gente tem que ter essa consciência. Muitas pessoas, eu trabalho também com acessibilidade, né, projetos de acessibilidade dentro da EPTC, e muitas pessoas me falam quando a gente faz algumas visitas à comunidade, audiências públicas, enfim, até no convívio de família e de amigos, que, por exemplo, nunca prestaram atenção na importância de uma medida de acessibilidade, como uma rampa na esquina para um cadeirante, né, que até é uma obrigação legal, enfim, nunca tinham prestado atenção até elas terem algum tipo de deficiência temporária, por exemplo. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, experiencia a cidade de uma forma diferente, às vezes a nossa visão acaba mudando, e isso faz parte do nosso processo de aprendizado. É muito interessante também um curso que nós temos na EPTC que faz justamente isso. Nós fazemos um curso para os motoristas de ônibus e colocamos eles na posição de ciclista. Então, eles passam a enxergar um ônibus passando em direção a eles, e eles não são os motoristas naquela hora, eles são ciclistas. Então, esse é o tipo de campanha que faz com que as pessoas elas abram os olhos e abram a sua mente para mudar algumas visões e que são importantes para termos essa cidade, para chegarmos nessa cidade que queremos, né? Ali a intervenção da Rua João Alfredo, através do projeto das Ruas Completas que o Luciano colocou, foi uma experiência fantástica, né? Houve a identificação dos problemas, era uma rua muito problemática ali, de conflito, principalmente no período noturno, né? Onde as pessoas ficavam invadindo, digamos assim, a pista de rolamento, né? Os pedestres invadiam as pistas de rolamento, porque elas não tinham calçadas adequadas. Então, o que se fez de uma forma simples, através do urbanismo tático, com uma medida inicialmente temporária, se fez essa ampliação de calçada que o Bruno comentou, se fez uma sinalização, se fez a criação de ciclovia, ordenou e redistribuiu o espaço urbano de forma que as pessoas realmente se apropriaram daquele espaço. E muitas pessoas que eram céticas em relação às mudanças, após experienciarem esse período de testes, né, seria uma intervenção temporária, elas realmente viram que aquilo era melhor. Muitos comércios locais que estavam um pouco receosos de perder vagas de estacionamento acabaram ganhando clientes que vêm a pé, que vêm de bicicleta. Então, eu gosto muito dessas experiências de urbanismo tático, porque elas nos dão a oportunidade de provar uma teoria na prática. E se essa teoria, talvez, às vezes a gente não consegue pensar em todos os aspectos, mas quando ela posta em prática, a crítica vem, e a crítica construtiva faz com que esse projeto acabe melhorando na sequência, porque a gente não, infelizmente, nem sempre se acerta de primeira, e a cidade é dinâmica, e a gente precisa ir evoluindo. Então, coloca um projeto na rua,
depois se modifica esse projeto, se melhora, e se esta mudança de paradigma for a ser aceita, ela pode se tornar permanente na cidade, que é o que vai acontecer com ruas completas. Nós já temos um edital para contratar uma empresa que vai tornar essas medidas permanentes, porque foi um projeto que deu muito certo, nós recebemos feedback muito positivo do ponto de vista de segurança dos usuários, reduzir os conflitos, diminuir os acidentes, do ponto de vista dos comerciantes e também das pessoas que frequentam aquele local. Então, eu gostaria de falar outras coisas ainda, mas eu vou encerrar por aqui. Fazer a troca, fazer rodízio, calma. Exatamente. Mais um tempinho, deixa a gente debater o assunto. Falou muita coisa, muita informação sobre o que está acontecendo em Porto Alegre. E, inclusive, tem várias reclamações também de o pessoal que está no YouTube assistindo sobre Porto Alegre, de problemas. Tem a parte boa e a parte ruim. Sobre o transporte, por exemplo, ciclovia, da Restinga até Porto Alegre não resolveria o problema de quem precisa trabalhar na região central e mora na região bastante distante do centro. Isso, para eles consideram complicado. Outra questão também, um projeto que comentaram, até perguntaram se parou o projeto, as faixas de segurança elevadas que estavam sendo implementadas e não tem mais. Esse projeto não existe ou acabou, ou parou, Simone? Só para esse específico. Não, ele não parou, ele continua funcionando, porém, digamos assim, que a velocidade dele reduziu em função de outras medidas prioritárias que estamos tendo que fazer neste momento de pandemia. Bruno, aproveitando, já que voltando para ti, comentar o que o pessoal falou, para tu fazer um apanhado que eles comentaram, e também essa questão, o Brasil, uma análise geral, o Brasil teve um tempo de economia parada, daí teve um boom econômico que o status social do brasileiro era marcado pelo seu veículo. Eu quero um veículo novo, um veículo grande, um veículo espaçoso, um que consuma. Só que hoje, as nossas estradas não acompanharam, as nossas ruas urbanas não acompanharam esse crescimento de quantidade de veículos circulando. Como adaptar esse desejo individual de que eu preciso ter um carro grande, potente, e mais de um na mesma família, agora, com as estradas que tem e com essa circulação necessária individualizada, por exemplo, de transportes de ônibus, transporte de ciclistas, os patinetes vieram, saíram, voltaram. Por favor. Eu acho que é uma pergunta que tem uma complexidade tão grande, né, para a gente conseguir responder. Mas eu quero tentar responder ela pegando alguns apanhados do que os debatedores comentaram, tá? Começando pelo que a Simone falou, que eu acho que a pergunta dela, eu acho que é a chave para essa tua pergunta também, Alessandra, que é qual é a cidade que a gente quer, qual a cidade que queremos, né? Porque eu acho que esse que é a pergunta norteadora que vai conseguir resolver esses outros problemas, certo? Porque se a gente quer uma cidade em que a gente vai priorizar o fluxo dos automóveis, que a gente vai priorizar o transporte individual motorizado, a gente não vai conseguir resolver o outro problema, que é como aumentar a mobilidade dos ciclistas, como melhorar as condições dos pedestres, porque a prioridade vai estar voltada para esse usuário. Eu estava lendo aqui, hoje de manhã, um artigo do secretário de Transportes de Buenos Aires, em que ele fala exatamente isso. Ele fala a mobilidade sustentável, a gente não vai conseguir resolver ela nunca com um modo de transporte só. Nem com o carro, nem só com a bicicleta, nem só com o pedestre, nem só com o ônibus. A mobilidade ela tem que ser uma política integrativa de todos os modos de transporte que a gente tem, dando prioridade para aqueles que trazem mais benefícios para a nossa cidade, certo? E não é uma questão de dar a prioridade para aquele que é o mais forte, para aquele que é o maior, certo? Mas a gente tem que conseguir democratizar esse espaço cada vez mais. E a política que a gente vê que o Brasil teve do seu desenvolvimento, né, foi voltada para o transporte individual motorizado. Até essa questão de famílias tendo 1, 2, 3 carros, talvez ela esteja muito ligada também a alguns aspectos de planejamento urbano da própria cidade, ligada ao plano diretor da cidade, em que estabelecia que para cada apartamento a gente ter uma vaga de garagem obrigatória. Isso induz as pessoas a ter esse tipo de modo de transporte, certo? A partir de agora, teve a revisão do plano diretor, se eu não me engano, que isso foi modificado, se eu não estou enganado, certo?
mas são diversas áreas que a gente tem que atuar. Como eu falei, são diversas camadas que a gente tem que conseguir atuar para mudar esse problema. Então, voltando para a pergunta, qual é a cidade que a gente quer? A gente tem que entender o que priorizar. Se a gente vai priorizar o transporte individual motorizado, a gente vai ter transporte individual motorizado. Tem até uma analogia que eu acho muito boa, se não me engano foi o Penhallosa que falou, que a gente não vai conseguir resolver esse problema dos carros fazendo uma analogia com a mesma questão da obesidade. A gente não resolve a obesidade afrouxando mais o cinto, certo? A gente tem que fazer com que não chegue lá, correto? Então, a gente tem que evitar esse viés. Então, assim, a Simone ainda falou da questão da infraestrutura, em que quando a gente cria a infraestrutura, né, os ciclistas aparecem. E aí pode entrar até numa discussão se isso é uma questão de uma demanda induzida ou é uma demanda reprimida. Na minha perspectiva, com certeza é uma demanda reprimida, né? Porque muitas pessoas têm bicicleta, muitas pessoas querem fazer o seu transporte e as pessoas que elas não têm condições, não têm a segurança de realizar esse seu deslocamento. Então, quando a gente implementa essa infraestrutura, a gente cria as condições para essa demanda reprimida aparecer, né? E ainda fazendo um outro gancho com o que a professora Helena comentou, que é essa questão de a gente conseguir adaptar tudo que a gente vê para o nosso contexto. Mas eu acho que isso é muito importante, a gente ter em mente o que a gente precisa adaptar para o nosso contexto, não é só fazer um copia e cola, como ela disse, mas é muito importante também a gente entender que por mais que tenham contextos muito diferentes onde essas cidades estão executando as suas próprias medidas, que a gente entender que isso é possível. A professora Helena comentou até ela falou o seguinte, né, que a gente não é Nova York para conseguir copiar essas coisas. E em 2016 eu fui numa palestra da Janete Sadikan, que era a secretária de transportes de Nova York, que fez todas essas mudanças em Nova York, né, alguns anos atrás, e a Janete Sadikan falou o seguinte, ela falou assim, quando a gente começou a querer fazer as mudanças na nossa cidade, as pessoas diziam, mas a gente não é Copenhague, a gente não é a Holanda, né? Então, a gente sempre tem essa ideia de que a gente não é igual ao outro e o outro se transforma, e quando a gente consegue transformar isso, a gente vira a referência, sabe? Então, a gente tem o potencial para conseguir virar essa referência também. E isso ainda ligando com o que o Luciano comentou, que é a gente entender que é possível fazer isso. Muitas vezes a gente olha e fala, não, mas não tem, isso é muito difícil, tal, gente. E claro, existem diversas barreiras, isso é extremamente claro, né? Mas o Luciano comentou, fazendo uma analogia com o que aconteceu no Dyer, né? Em que ele falou que era inimaginável que tivesse o teletrabalho, que tivesse o home office para todo mundo, que isso não tinha como isso acontecer, e que quando a necessidade surgiu, quando teve esse senso de urgência, abriu a oportunidade para que isso acontecesse. E além de só acontecer, trouxe benefícios ainda, né? Em que comentou que os funcionários conseguiram ainda, o pessoal conseguiu se tornar ainda mais produtivo, né? Então, a gente tem que entender que essa mudança é possível e que ela sim pode trazer benefícios e que traz benefícios porque a gente já viu isso acontecer em diversas outras cidades, né? Acho que é isso. Bruno, bom te ouvir. E eu acho que a ideia é essa, de pensar que no futuro, o que eu quero para minha cidade, e daí eu parto de uma coisa simplesinha, assim, que a gente vê tantas vezes. As pessoas reclamam dos congestionamentos quando chove, mas daí algumas ruas ficam com água, mas ficam com água ocupando a pista. Mas por quê? Porque eu joguei o papel de bala, eu joguei a sujeira no chão. É eu começar pelas pequenas coisas para chegar nas grandes. Eu fazer a minha parte e o governo fazer o dele e somarmos esforços. E a gente conseguir isso. Que as tuas ideias cheguem, por exemplo, até a Simone, que está lá botando em prática. Tá? Professora Helena, suas considerações finais, agradecendo a sua presença já de antemão, por favor. O seu microfone. Ligar o microfone. Eu que agradeço o convite, eu acho que a apresentação do Bruno foi ótima, a discussão é super interessante, né? Acho que surgiram daqui uma série de exemplos bem interessantes, né, para que a gente pense e imagine, né, o que a gente quer para a nossa cidade baseado nesses exemplos. Indiscutivelmente foi muito legal.
Eu acho que como conclusão ou como mensagem final, né? Eu diria assim, já que o tema é pandemia, Covid e como isso reflete na nossa vida e que mudanças a gente pode ter a partir disso, eu diria que a gente está vivendo um período extremamente difícil, claramente, isso é indiscutível, mas esse período difícil tem uma oportunidade muito grande, né? O que a gente quer é algo muito variável, a gente vai querer coisas diferentes à medida que tomar conhecimento com oportunidades diferentes, né? Então, na medida que experimentar, né, tiver experiências diferentes, enxergar novas realidades, isso faz com que a gente identifique novas possibilidades e comece a imaginar como essas novas possibilidades poderiam ser implementadas e adaptadas à nossa vida. Então, eu acho que esse tipo de seminário é extremamente importante, é a oportunidade de trazer referências de outras cidades e a gente se imagina lá ou relembra as nossas experiências tendo viajado nessas cidades e como a gente se sentiu. Isso faz a gente sonhar e isso contribui, então, para esse esforço de imaginar como a gente gostaria que fosse a nossa cidade. Então, maravilha. O outro ponto importante, então, é que essa pandemia, com todos os problemas que ela trouxe, ela traz, sim, uma oportunidade enorme. Tá? Se a cidade que a gente quer, se o espaço que a gente quer é algo mais humano, em que as pessoas tenham mais oportunidade de conviver na rua, e essa demanda está surgindo, eu acho que o fato das pessoas terem ficado em casa, virado mais tecnológicas, saído das ruas, saído do seu ritmo normal de trabalho. Então, essa transição, eu acredito que é uma oportunidade única, né? Seja através de medidas temporárias experimentais, como vocês bem estão referenciando, que pode fazer com que as pessoas experimentem essa nossa realidade, essa nova realidade, gostem e aí elas possam se transformar em experiências definitivas, mas é um momento único a ser aproveitado para fazer com que a população tenha mais acesso ao espaço urbano, aproveite melhor esse espaço urbano, e aí, mais familiarizada, restrições ou reações talvez menos fortes, ou né, defesas, de alguma forma, tendo caído em relação a ao ciclista, ao pedestre. Então, essa nova experiência pode, sim, proporcionar uma experiência nova e uma oportunidade muito grande para essa mudança de cidade. Eu acho que é isso. Então, a nossa mentalidade está mudando e essa é uma bela oportunidade para a gente promover mudanças de uma forma mais drástica. Assim como a pandemia nos obrigou a ser tecnológicos mais rapidamente, quem sabe ela não pode nos ajudar a mudar essa cidade num passo um pouco mais rápido em função das necessidades e das possibilidades que se abrem. Obrigada. Obrigado, professora Helena Sebes, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, universitário interdisciplinar de trânsito, que envolve diversos órgãos, como o DAER. Vou passar a palavra para o diretor-geral Luciano Faustino para suas considerações finais. Por favor. Novamente gostaria de deixar aqui meu agradecimento dessa possibilidade de participar desse importante evento e complementar uma questão que eu acabei esquecendo de falar na minha fala anterior, que o DAER já, e até foi um questionamento que eu verifiquei aqui no chat, o DAER já tem sim projeto de ciclovia. Nós temos hoje um projeto de duplicação da 734 em Rio Grande, um trecho de 5 quilômetros, onde já no escopo do projeto o DAER incluiu ciclovia. Então, já estamos também participando desse processo nas nossas rodovias do Estado. Só gostaria de deixar aqui essa contribuição de que o DAER também trabalha já nisso em projetos futuros, né? E, novamente, aí agradecer, parabenizar o Bruno pela brilhante apresentação e agradecer a professora Helena e demais equipe do NUITRAN pela possibilidade de participar desse seminário tão importante aqui. Em nome do DAER, meu agradecimento. Nós agradecemos o teu tempo disponibilizado para participar com a gente desse debate, contribuindo e, ao mesmo tempo, nos apoiando nesse momento. Simone Caberlon, da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, por favor, considerações. Bom, para encerramento, então, falando dessas oportunidades que a pandemia nos trouxe, uma delas é que nós não podemos mais fugir
né, dos assuntos mesmo polêmicos que a gente vem enfrentando para mudar a nossa realidade da cidade em que vivemos. Então, um dos assuntos que está em discussão nesse momento é a mudança do modelo de transporte público por ônibus que nós estamos fazendo, né? Que realmente começamos com faixas com priorizações, né? E nós temos uma pesquisa que saiu ano passado que indica que o porto-alegrense hoje ele tem um custo com o transporte público já maior do que um custo com alimentação. Então, isso mostra que nós não podemos mais fugir dessa discussão. A prefeitura vem trabalhando nisso, juntamente com o IPTC, a WRI e outros parceiros, e nós levantamos essa discussão. E este é um momento decisivo para nós discutirmos o futuro do nosso transporte coletivo por ônibus na cidade, né? Quem paga essa conta tem que ser só o usuário, né? Quem são os outros atores envolvidos? Como nós vamos chegar num modelo que seja adequado para as pessoas, inclusivo e com custo justo, né? Então, foi protocolado na Câmara um projeto de lei que está causando muitas polêmicas na cidade, e isso é ótimo, porque precisamos realmente discutir. As soluções que foram apresentadas são aquelas que julgamos tecnicamente também mais viáveis de ser colocadas em práticas, mas não significa que elas sejam as mais adequadas. Então, fazer a discussão com a comunidade acadêmica, fazer a discussão com a sociedade como um todo é o ponto importante desse projeto. Não vamos começar a discussão sem nada, sem nenhum argumento. Então, propomos algumas coisas e agora a sociedade tem que avaliar qual os rumos dessa discussão. O que precisamos fazer é construir uma solução. E não só para esse assunto, essa, na verdade, eu acho que é a grande lição que estamos vivendo, né? Construir juntos todas as soluções e as mudanças de paradigma que a nossa cidade precisa, né? Então, eu agradeço a todos pelo convite de estar aqui, coloco a EPTC à disposição, né? Nós sempre participamos dos diálogos, temos também uma aproximação com as universidades, através de um projeto específico, o Projeto Universidades, e agradecemos por estar alcançando um público tão importante que vai nos ajudar a construir as soluções para essa cidade que nós queremos. Muito obrigada. Obrigado, Simone Caberlon. E pegando o ensejo antes do encerramento, só para costurar tudo que vocês falaram, o que tu disseste também agora, nós pegando o exemplo dos casos dos ônibus de Porto Alegre, foi muito polêmico, esses projetos até agora não se resolveu, e vai ser difícil resolver, é que nós pensamos na questão, até nas perguntas falaram muito isso, muitas pessoas falaram dos seus problemas pessoais, para mim é difícil isso, para mim é difícil aquilo, eu tenho que lidar com o meu individual, mas também pensar no coletivo. É difícil fazer esse exercício de pensar no outro. Inclusive, o Estado tem uma campanha de empatia no trânsito, que a PRF também é parceira de pensar nisso, se colocar no lugar do outro é importante. Não importa se eu estou no meu carro, se eu estou no ônibus, se eu sou um pedestre. Antes de encerrarmos, passamos a palavra para a Morgana, nossa assessora dos bastidores, que ela tem alguns recados para vocês, para comentar, e depois a última palavra da professora Cristine Nodari, que é coordenadora do Núcleo Universitário Interdisciplinar de Trânsito. Morgana, por favor. Certo. Obrigada, Alessandro. Bom, pessoal, apenas alguns avisos. Para quem está participando pelo Zoom, assim que a transmissão encerrar, vocês vão receber na tela um formulário, tá, para deixar o feedback sobre o evento do Nuitran. Para quem está acompanhando pelo YouTube, o link do formulário vai ser colocado ali no chat do próprio YouTube. Mas, de toda forma, todos os inscritos pelo Simpla vão receber lá no e-mail que vocês colocaram o link para esse formulário do feedback. Não é obrigatório responder, também não é obrigatório se identificar quando for responder, mas é muito importante que cada um de vocês participe para que a gente possa melhorar cada vez mais os eventos que o Nuitran oferece. Nesse mesmo e-mail que está cadastrado no Simpla, além desse formulário, vocês vão receber informações sobre o recebimento do certificado de vocês, bem como os materiais que forem disponibilizados pelos nossos palestrantes, que várias pessoas já entraram em contato pedindo, então a gente preferiu mandar para todos de uma vez só os materiais. Por fim,
e deixa eu colocar na tela aqui o Padlet. Quero agradecer a todos que usaram, que já interagiram ali pelo Padlet e usaram essa... Deixa eu ver aqui, tá aparecendo na tela? Não. Agora sim. Agora Tá. sim. Agradecer para todo mundo que já participou do Padlet, usou essa ferramenta de interação que para mim, foi bem inovadora, eu não conhecia, né? E ela nos permite ter uma ideia do alcance do nosso evento e da diversidade de todo mundo que está aqui presente, mesmo que virtualmente, né? Isso é importante tanto para nós, da organização do evento, né, ter uma ideia e conhecer melhor vocês, quanto para os próprios participantes, né, vocês mesmos, poderem se conhecer mais e trocar as suas experiências. Então, quem não participou ainda, e nós já temos várias contribuições, como vocês podem ver, bastante no Brasil, temos ali contribuições em Portugal e também na França. Quem não participou ainda, está convocado a deixar o seu registro aqui no Padlet, coloca o marcadorzinho na sua cidade, né? É só vir aqui no Mais e escolher aqui, ó, pode pesquisar um lugar pelo nome ou pode simplesmente arrastar o marcador até o local que preferir. Deixa seu nome, o local onde você trabalha, coloca ações de trânsito que você tenha participado ou tenha achado interessante. Se quiser, pode fazer como vários participantes já fizeram, deixar a sua foto para a gente se conhecer mais. Por fim, né, parabéns ao Bruno pela excelente palestra hoje e para os nossos debatedores por mais um dia sensacional, de muito conhecimento que com certeza nos ajuda a construir um trânsito melhor sobre todos os aspectos interdisciplinares que o trânsito envolve. Parabéns, Alessandro, né, pela excelente condução do evento, mais uma vez, e te devolvo a palavra, então, Alessandro, para prosseguimento. Obrigada. Morgana, sem trabalho de bastidores, que a gente não vê, por ser virtual, normalmente a gente fala, como o seminário é num palco, as pessoas não vê o pessoal dos bastidores. Mesma coisa no mundo virtual, se não é o trabalho da Morgana, dos outros colegas, da Roxane, do André e dos outros integrantes do NUITRAN, não teria saído esse seminário tão bem feito, tão bonitinho, e claro, com a contribuição de vocês, palestrantes, debatedores dos 3 dias. Pessoal, quero agradecer muito, muito importante o trabalho de vocês, contribuiu bastante para o crescimento, imagino eu, de todos, para mim ajudou bastante. E com uma palavra eu queria passar à professora Cristina Nodari, que membro do Lastran da URGS, professora de engenharia, e é nossa coordenadora do NUITRAN, que comprou a causa quando eu fui vender para ela, lá há 4 anos, e até hoje a gente está seguindo, a gente está trabalhando, produzindo, não deixando o NUITRAN perder espaço, que é uma coisa referencial e diferenciada no país. Professora Cristina. Obrigada, Alessandro. Então, só uma palavra rápida para encerrar mesmo. Agradecimentos imensos à equipe que planejou e executou esse seminário. Foi um desafio esse ano diferente, né? Todos os anos são um desafio, mas esse foi diferente. Agradecimentos aos debatedores e os palestrantes dos 3 dias de evento, mas especialmente eu queria agradecer a audiência desses 3 dias. A gente teve uma maratona essa semana do trânsito, uma maratona para todos, e a gente teve uma audiência grande todos os dias, em torno de 300 pessoas diariamente assistindo a esse tema tão envolvente, impactante, que é o trânsito e a mobilidade, e a gente pôde ver reflexo desse palpitante que é nos debates no chat, nas perguntas feitas, e nas palestras, é claro. Esse ano a gente escolheu o tema A Urgência de Novos Olhares sobre a Mobilidade, e eu acho que a gente conseguiu trazer essa urgência e trazer esses novos olhares. Então, vai ser muito importante, o trânsito, a mobilidade é um tema complexo, e a gente não vai resolver só mantendo as suas ideias, as ideias antigas, e só fazendo o que a gente já fazia, né? A gente precisa ampliar a visão, e eu acho que esse debate foi rico em ampliar nossa visão, eu aprendi muito nesses últimos dias, espero que vocês também tenham possibilitado repensar os pensamentos, né, que é a ideia do aprendizado contínuo que nos leva a evoluir. Então, acho que agora sim a gente pode finalizar, e eu gostaria, então, de aproveitar essa posição para aquela palavra tão gostosa de declaro encerrado este nosso evento. E muito obrigada, pessoal. Até o ano que vem, com o nosso próximo, com o 4º Seminário Nacional de Trânsito. É o 4º seminário, e quem sabe nós podemos até fazer outros intermediários com temáticas talvez mais reduzidas, como foi sugerido ontem,
um só de engenharia, ou outro só de legislação, outro só de educação. Vamos pensar, porque dá trabalho, mas a gente pode pensar no assunto para tentar evoluir cada vez mais, que é o objetivo de todos nós. Pessoal, obrigado pelas quase 200 pessoas no YouTube, mais de 100, agradeço a todos. Obrigado pelos palestrantes, debatedores, e a todos que estão com a gente. Até o próximo seminário. Bom.